Levítico capítulo 15. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel, e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne, por causa do seu fluxo será imundo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo, se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar aquele que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se sentar, será imunda. E qualquer que tocar na cama dele lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se sentar sobre aquilo em que se sentou o que tem um fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também aquele que tocar na carne do que tem um fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela, em que cavalgar o que tem um fluxo, será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que tiver estado debaixo dele será imundo até a tarde, e aquele que levar alguma dessas coisas, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver antes lavado as mãos em água, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Todo vaso de barro em que tocar o que tiver o fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tiver o fluxo e ficar limpo do seu fluxo, contará para si 7 dias para a sua purificação, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em águas vivas, e será limpo. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas, ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor, à porta da tenda da revelação, e os dará ao sacerdote. O qual os oferecerá, um para oferta pelo pecado, e o outro para holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação perante o Senhor, por causa do seu fluxo. Também se sair de um homem o seu sêmen banhará o seu corpo todo em água, e será imundo até a tarde. E toda a vestidura, e toda a pele sobre que houver sêmen serão lavadas em água, e serão imundas até a tarde. Igualmente quanto à mulher com quem o homem se deitar com sêmen ambos se banharão em água, e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o fluxo na sua carne for sangue, ficará na sua impureza por 7 dias, e qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza, será imundo, e tudo sobre o que se sentar, será imundo. Também qualquer que tocar na sua cama, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E quem tocar em alguma coisa, sobre o que ela se tiver sentado, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Se o sangue estiver sobre a cama, ou sobre alguma coisa em que ela se sentar, quando alguém tocar nele, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia ficar sobre ele, imundo será por 7 dias, também toda a cama, sobre que ele se deitar, será imunda. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia será como nos dias da sua impureza, imunda será. Toda a cama sobre que ela se deitar durante todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua impureza, e toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a imundícia da sua impureza. E qualquer que tocar nessas coisas será imundo, portanto lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando ela ficar limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote, à porta da tenda da revelação. Então o sacerdote oferecerá um deles para oferta pelo pecado, e o outro para holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação perante o Senhor, por causa do fluxo da sua imundícia. Assim separareis os filhos de Israel da sua imundícia, para que não morram na sua imundícia, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai o sêmen de modo que por ele se torna imundo. Como também da mulher enferma com a sua impureza e daquele que tem o fluxo, tanto do homem como da mulher, e do homem que se deita com mulher imunda.